Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Transforma Negócios. Se essa é a sua primeira vez por aqui, muito prazer, eu sou o Bruno Ponte, eu sou sócio e estrategista de negócios aqui na Transforma. Se você procura uma estratégia facilitada, clara e que integra pessoas e resultados, você chegou num ótimo lugar. Já são mais de 180 negócios transformados, 1,5 bi de faturamento impactado e NPS de 100% de satisfação. Se você quer viver sua própria estratégia, você chegou num ótimo lugar. Bora pro nosso podcast? Aí sim. Bora. E ainda com pitch de venda novo. Vocês foram surpreendidos, né? Muito bom. Os caras ficaram rindo aqui do lado. Aliás, você vê, né? Eu recebi esse comentário hoje, que a gente é uma prova viva da necessidade de se transformar. E quem chegou aqui agora, vê esse e vê o episódio anterior e veja a inovação que o Bruno acabou de fazer. A introdução, né? Aliás, perguntaram pra mim se você era radialista. Você foi radialista? Já? Talvez em sonho, cara. Na prática, acho que não. Muito bom. Muito bom. Bom, e a câmera já abriu, então você já percebeu que quem tá aqui comigo hoje são meus sócios, Bruno Sampaio, Raul Gropo. Obrigado, moçada, de estar junto de novo. Sempre bom a gente estar junto, né? E gerar conteúdo pra galera que tá acompanhando a gente. E de verdade, né? Essa introdução aqui que eu fiz hoje, ela pelo menos pra gente, ela tem sido real, né? A gente facilita realmente, é uma estratégia facilitada, clara e que integra pessoas e resultado, né? O que a gente busca pra gente conseguir chegar naquele propósito nosso de pessoas e negócios prosperarem, né? E que a gente vive na prática mesmo, né? É bem isso. Eu lembro eu mesmo pra fazer a revisão minha de plano de estratégia pessoal. Estratégia pessoal, né? Porque tem alguns horizontes que a gente busca, você fala, poxa, então acho que já faz alguns anos que todo ano eu reviso a minha estratégia. E é interessante como ela cada vez está mais facilitada. E muito graças a todo aprendizado aqui na Transforma prático que a gente vai absorvendo, incorporando. Isso eu relato, inclusive, da minha esposa, Maria. Falou, uma boa validadora. Né? Exato, é meu stakeholder, né, principal, né, meu principal cliente, né, Maria. E aí, que valor que você tá percebendo, né, Maria? Muito bom. Muito bom. E aí, ó, vamos lá, né? Você tá olhando, a gente tá papeando, parece que o assunto nem foi dito ainda, a gente não falou do tema, né? E para não parecer que tá tudo solto, né? Não é assim que funciona. Vamos organizar essa bagaça. E a gente tá aqui para falar de estratégias para 2025. A gente tá gravando esse episódio em outubro de 2024, tá mais do que na hora de começar a pensar nas estratégias do próximo ano, e toda essa introdução que a gente fez, ela se relaciona muito com o tema, porque o que a gente está falando e fazendo é estudar o nosso posicionamento estratégico que vai influenciar na nossa cultura, na nossa forma de gerir e governar o nosso negócio em 2025, inclusive as nossas estratégias de vendas. Então, isto tudo comentado, esse é o tema, Estratégias 2025, e aí eu quero começar com uma pesquisa que nós fizemos. Rodamos uma pesquisa recentemente, agora, setembro de 2024, com uma base muito boa, muito sólida de empresários, pequenas e médias empresas. E uma das questões dessa pesquisa era quais eram as maiores dores pensando na estratégia de 2025. Os grandes desafios, né? Os grandes desafios. Então eu vou percorrer, a gente listou os 10 principais aqui, eu vou percorrer eles um a um de uma maneira bem curta, e aí Raul, Sampaio vão entrando no meio desses 10 aqui, comentando, né? Mas a gente conseguiu, eu diria que, transformar essas 10 grandes dores, os 10 grandes desafios, em 3 grandes pontos para serem olhados na sua estratégia de 2025, se você é um pequeno ou médio empreendedor. Beleza? Vamos lá? Primeiro, tá? Crescimento financeiro, no sentido de aumentar faturamento, melhorar lucro, caixa, escalar a empresa, né? Percepções aí, moçada, sobre esse ponto. É puxar os números mesmo, né? Ou seja, aqui o segundo tópico é a gestão financeira. Exato. Né? Já engata o segundo, né? Gestão financeira. Uma coisa é meu número crescer, outra coisa é eu conseguir gerenciá-lo, né? É. Tem empresa que cresce e vai à falência por falta de caixa. Ou seja, teve crescimento, mas não teve gestão. Exemplo, né? Você pode crescer, primeiro item, crescimento. Puxa, cresci em faturamento, mas aspecto de gestão
questão é, eu não geri o fluxo de caixa e eu tive um colapso. Exato, e o caixa é rei, né? Caixa é rei. Caixa Entre o faturamento e o caixa tem uma história a ser contada. Exato. Muito bom, muito bom. Terceiro grande ponto. Desenvolvimento das pessoas, mas não só o desenvolvimento, né? Pessoas como um todo aqui, né? Então, contratar, treinar, reter talentos, cultura organizacional, todos esses pontos relacionados a pessoas, né? Aliás, o recrutamento, pelo menos, vários ambientes que eu tô indo, o recrutamento tá sendo uma dor Gigante, né? Absurdo. E veja, é um ponto que você vai abordar, né, Brunão? Mas o contexto, ele interfere, né? O contexto interfere demais. Então, a gente tá com desemprego em queda, no caso do Brasil, não tô entrando no mérito se, puxa, por causa de Bolsa Família, não tô entrando nisso, mas o fato é, desemprego tá caindo e é igual ao mercado. Se o mercado de pessoas disponíveis para serem empregadas tá reduzindo cada vez mais. Então a gente vai comentar um pouquinho mais disso, mas é como se a gente tivesse ter funil de venda e funil de recrutamento, né? É verdade. A gente vai ter que olhar cada vez mais o profissional que eu vou contratar como um cliente. E tem um caso, um cliente nosso, que eu trato particularmente, que ele já trabalha funil de contratação, Excelente. Cara. Ele faz na prática e mesmo assim, os desafios são grandes. Muito. Grandes. Não quer dizer que ele soluciona o problema, mas ele tem... pessoas, quem fala que é simples, esquece. É mentira. Exato. O que já vem aqui, nesses 3 principais pontos, indo para o quarto, são pessoas e resultados, algo que a gente fala bastante. E entender os quens aqui são fundamentais. É fundamental. Para quem não pegou aqui a deixa do Sampaio, né? Entender os quens. Aqui dentro da Transforma, repito, né? Tô falando para quem tá chegando agora. Quem já tá com a gente há um bom tempo sabe. Mas se você tá chegando agora, a gente defende a estratégia conectada com pessoas e 3 perguntas em torno de quem. A primeira pergunta é: quem é você? É fundamental se conhecer e quem é você enquanto negócio. Aonde você tá, onde você se posiciona. Segunda questão: para quem você gera valor? Quem é teu público? Para quem você trabalha? Você foca onde? Quem você resolve uma dor muito grande? Isso tem que ser muito claro. E a terceira pergunta, que não é menos do que as outras anteriores, é quem tá do seu lado, porque você não faz nada sozinho. Ou talvez sozinho você vai mais longe. Ou não, errado. Sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. E até uma provocação para grande empresa, comece pelo porquê. Como diz o livro, tá tudo certo, mas em pequena e média comece pelo quem. Sem então, dúvida. Estratégia em pequena e média empresa é muito mais sobre quem do que sobre a melhor pergunta que a gente pode fazer. E assim, né, cara, não tá saindo da nossa mente. A gente tá falando com base, repito, como eu falei no começo aqui, né, em mais de 180 negócios que foram transformados e em todos os casos nós colocamos as pessoas no centro da estratégia e a gente tem hoje uma taxa de NPS, né, que é nosso índice de satisfação, em 100%. E a gente tem um índice com mais de 95% dos clientes que afirmam retorno em resultados. E a gente coloca as pessoas ao centro, né? Então, não é vozes da cabeça, são dados, são fatos. Essa abordagem orientada a fatos, né? Porque eu não teria coragem de falar um negócio desse se não tivesse a base. Tanto é que a gente está debatendo hoje isso, né? Ou seja, o Ponte falou, puxa, mas é 100% NPS. Eu falei, nossa, Brunão, mas conforme for crescendo vai cair esse número, vai falar 100, cara. 100 de NPS. Não, mas é o fato. Eu falei, você tá certo. É um fato. Tá certo. E, cara, assim, puxa, baita orgulho no sentido bom, porque eu não gosto muito da palavra orgulho. Não é vaidade, de conquista, de celebração. É isso. Cara, 180 negócios atendidos e tem um Net Promoter Score, um NPS de 100%. Em 2 anos, né? Cara... a gente tem que celebrar mais mesmo. Isso tá no nosso feedback estratégico, né? Temos que celebrar mais. Né? Fora a academia que a gente tá fazendo para aprender e colocar tudo isso em prática. Então, por trás daqui da gravação, a gente teve muita divergência para poder convergir. Graças a Deus também teve bastante convergência. Exato. É isso aí. Deixa eu voltar, vocês estão fazendo eu me perder. Volta. Faz parte. Quarto, tem que se reencontrar. Quarto ponto da nossa pesquisa. Governança e gestão, implementar a governança, não a governança, pessoal, você que está acompanhando a gente no sentido, não no sentido burocrático. Não é 1000 páginas de contrato para inglês ver, que não vai servir para nada e você não vai pôr em prática. É uma página. Exato. É muito mais sobre acordo entre sócios do que um acordo de sócios. Não é um documento, né? E a governança no sentido de como se governa seu negócio, quem faz o quê,
onde cada pessoa se encontra, onde elas se encaixam, né? A gestão das equipes, porque a gente falou aqui governança e gestão. Aliás, aqui um depoimento nosso bem rápido. Quanto mais governança a gente implanta entre nós, menos reunião a gente precisa fazer, né? Exato, é verdade. Uma reunião semanal por ter olhado para governança. Exato. E um assunto que a gente falou aqui... não é burocracia, é fluidez. E a gente falou aqui antes de começar a gravar, humanocracia, ao invés de burocracia. Interessante. Muito bom. Pessoas de novo. Quinto ponto, capacitação de líderes, né? Formação de gestores para apoiar o crescimento, a transformação dos processos. Aqui tem um mundo para você navegar, né, cara? Pode poupar esse daí, pode ir. Pode ir, né? Não vai querer comentar, né? Não, outro episódio, né? Dá mesmo. Marketing e geração de demanda. Esse aqui é um ponto, cara, que é absurdo, né, meu? O tráfego pago, ele tá cada vez mais difundido. E aí, se você tem o tráfego pago na sua empresa, cara, o amiguinho do lado também tem. E aí o tráfego pago vai ficando mais caro e tá todo mundo tendo o mesmo alcance que você também tem. Então você não tá se diferenciando, né? Exato. É complexo, cara. E aí que entra, o pessoal do marketing digital tá tão bom de marketing que eles estão vendendo publicidade digital como se fosse marketing. E não é. É verdade. Vejam, o pessoal que te vende marketing digital antes era agência de publicidade. Veio a época digital, viraram marketing digital. Mas isso não é marketing. Então, assim, você está dando publicidade no seu produto através de uma mídia. Você antes tinha que fazer na capa da Veja, agora você tem que colocar na Globo, agora você tem o Instagram. Mas isso é publicidade. Perfeito, isso é interessante, cara, né? Porque peraí, rapidão, que eu preciso aproveitar isso aí, ó. Por favor. Time de marketing da Transform, porque na Transform tem marketing. Tem marketing, exato. Faz um recorte, cara, ficou muito bom, por favor, tá? E marketing é estratégico. Exato. Marketing é estratégia. Então, quando eu falo estrategista digital, eu falo, meu Deus do céu, isso daí é uma tática, isso daí é algo muito menor do que a estratégia como um todo. Estrategista de tráfego pago. Exato, mas estamos na era da gourmetização, todo mundo vai pondo granulado, deixa rolar, brigadeiro, outra coisa. Isso, exato. Então corta, depois derruba. Beleza, sexto ponto já falamos, né? O sétimo ponto, a inovação nos processos produtivos ou até nos produtos, né? Como que modernizar, transformar, ter mais eficiência, né? E realmente é um ponto que é mega válido, né? A gente tem... Desafiador. Porque a gente tem quantos e quantos processos que a gente pode desafiar dentro da empresa, aquilo que você já faz há tanto tempo, daquele jeitinho. Cara, se tem um padrão, ele pode ser automatizado. Né? Só que a gente às vezes se depara com, tá sendo feito assim, tá tudo certo, etc. A gente às vezes esquece de desafiar e se questionar, será que isso poderia ser automatizado? E a gente na Transforma faz isso sempre. Graças até ao Raul aqui, né? O Raul sempre puxa muito. Ele é provocador, cara, menos trabalho possível, tem que ser automático, tem que ser rápido, tem que ser simples, né? Tanto que nossa benchmark, nossa despesa administrativa hoje é 5% do faturamento. É um dos menores níveis que eu já vi em termos de um modelo altamente replicável. Exato. Altamente replicável. Hoje a Transforma pode dar tração que a tendência é até esse percentual cair. Sem dúvida. Mas vamos acompanhando. E veja, inovar não é por puff colorido na tua empresa. São coisas diferentes. Mas a gente pode falar mais. Mas inovar não é criatividade. Inovação pode ser aí a criatividade embalada em nota fiscal. Mas são coisas diferentes. A galera já sofre para fazer o hoje, né? Quanto mais se preparar para amanhã. Desafiador. Mas como que é? Transformação ou morte. Eis a escolha de Sofia e... tá aí. Oitavo ponto, o alinhamento entre a rotina e as prioridades, né? Como que o cara faz para manter a execução das atividades, alinhar as grandes decisões, né? Aqui também acho que tem um mar gigantesco para navegar. O primeiro ponto é que o sócio, o dono, ele não deveria estar imerso na rotina de atividade da empresa. Esse é o primeiro ponto. Tem até uma frase, Marcelo Germano, do EAG, uma empresa de consultoria, uma baita referência. Eu sempre, vira e mexe, eu uso esse exemplo dele, né? Que ele chama o empresário e empreendedor de comandante, no sentido de avião, né? E aí ele fala, comandante, se você dentro do teu voo tá servindo café, quem é que tá pilotando a aeronave? A analogia dele é muito boa. É muito legal, né? Então aqui, mas é um desafio, é fato, ele é um desafio para muito empreendedor mesmo. Exato. Então vamos olhar para isso aqui em 2025, né? O nono ponto, ele se conecta um pouco com o oitavo, que é o equilíbrio pessoal e corporativo. E aí, poxa, eu fico muito feliz, mais uma vez, porque isso está dentro do nosso slogan verdadeiro, né? Que é
falei no começo, integrando pessoas e resultados, né, cara? Respeitar a vida. E a gente faz isso, de novo, a gente sempre faz questão de ser espelho, ser referência. Por isso você viajou nos últimos 3 finais de semana aí? Exatamente. Legal, né, cara? Eu fiquei muito feliz, cara. Eu fiquei muito feliz mesmo. Então você vê que é aquela coisa da prática mesmo, né? Exato. E é o que eu comento, puxa, se eu olho... é complicado o tipo de posicionamento que a gente tem, porque, pô, se eu olhar para os meus 2 filhos e eu ver uma publicação da Transforma e olhar uma promessa que eu não tô vivendo, eu vou falar, meu Deus, eu sou um hipócrita, né? Mas é. Então é até interessante, eu gosto do nosso posicionamento, que até me lembra e me força, e não, calma, tem coisas que são muito mais importantes do que isso daqui que eu tô vivendo, né? Deixa eu E olha como os pontos vão se conectando. A gente falou agora há pouco, já para você, Bruno. A gente falou agora há pouco da governança e da gestão. Está na nossa governança que o equilíbrio pessoal é regra dentro da casa. É prioridade. E família, né? Como uma das prioridades. Exato. E é o nosso caso, né? E talvez para quem esteja nos ouvindo é outra, mas a questão tá definido, tá claro? Esse que é o ponto. Né? E não é simples de resolver. A gente não tá pontuando os 10 fatores aqui como se fossem simples e fáceis, tá? A gente luta pra caramba pra sustentar isso dentro aqui da Transforma. Pra nenhum é aplicável, só. Não existe só. É só fazer isso, é só resolver aquilo. Mas dá pra fazer. Não é fácil, não é trivial, dá trabalho, não é milagre, mas vale a pena. Muito bom. 10º, último ponto aqui. O mercado internacional, em vários aspectos, né? Para quem quer exportar, para quem, como alguns clientes nossos estão importando, né? Trazendo maquinário de fora. Outros internacionalizando. Exato. Ou até levar produto pro... O internacional tá numa treta... Disputa de preços. Nossa, terrível, violenta, né? Guerra, enfim, vai longe. Beleza. E aí, né, como que eu falei no começo aqui do episódio que a gente ia pegar esses 10 pontos e sintetizá-los em 3 grandes pilares que seriam fundamentais serem olhados para o seu negócio em 2025. Não são só esses 3 pilares, tá, gente? Aqui é um exercício que a gente está fazendo com base numa pesquisa. É óbvio que existem, é importante dizer isso para você que está acompanhando, é óbvio que existem outras leituras, outros pontos de vista, é óbvio que tem que ser respeitado o contexto que o seu negócio tá, se você está num momento de início, se você está num fim já de negócio, no meio, crescendo, tá? Tudo isso tem que ser pensado. Aqui é... Vamos considerar como um esquenta? Que é um esquenta 25. É o esquenta. Escolhemos 3 grandes temas para percorrer. Exato. Mas veja, cada caso um caso. É o que o Bruno falou. Perfeito. Que é um esquenta. Não tem nenhuma pretensão de esgotar e nem de definir. Pronto, mas é um esquenta. Perfeito. Então, independente de qual seja teu nicho ou, né, o seu tamanho, pequeno, médio empresário, e frisando que a gente fala para pequenos e médios, né? Exato, grande mudaria bastante. Muito. Mas não é o nosso foco, não é o nosso público. Aqui nós estamos lidando zóio com zóio no dono, empreendedor, é esse o público que a gente trabalha. Então, o primeiro grande pilar é uma questão de tendência e mercado. Então, avaliar em que mercado que você está inserido, quais são as tendências desse mercado, o que esse mercado tem comunicado constantemente para o seu público. E não distante, nós tivemos uma reunião agora há pouco, antes de entrar nessa gravação, onde a gente estava avaliando, de uma certa maneira, o nosso mercado. Exato. Porque a gente está revisando o nosso posicionamento, né, para fazer as melhorias que a gente precisa, para posicionar cada vez melhor nossa marca para o ano que vem e assim por diante, né? Então, tem algumas coisas que entram dentro disso, dentro de tendência e de mercado. Sobre tendência, por exemplo, a IA, inteligência artificial, é uma tendência muito mais... não é nem especulação, né, cara? Já é um fato. Realidade. É fato, é realidade, ainda mais no nosso caso, que é uma empresa de serviço amplamente impactado, né? O agronegócio, ele está sendo impactado, sim, mas, puxa, não tanto quanto o serviço, a IA, ela tem um potencial de disrupção grande, né? Ou seja, tem muita atividade de serviço que pode ser disruptada, diferente de comércio, indústria, agro, por exemplo, para falar de atividades base, né, da economia, macroeconômicas, que vai potencializar as atividades. Serviço pode ser que tenha área que realmente vai ser eliminada, né, com essa questão. Então, tem profissões que vão ser alteradas significativamente, né? Sim, e até para não precisa ir tão longe, né? Eu vou tentar trazer um exemplo aqui muito próximo da realidade do pequeno e do médio. Boa. Que eu vi recentemente. Um cliente nosso está buscando estudar isso já está com testes avançados para fazer.
E um amigo, esse não é nosso cliente, mas é um amigo que eu pude ver e testar uma ferramenta de IA que ele implementou no atendimento ao cliente. Já faz aquele primeiro atendimento, mas Exato. Personalizado ainda. Exato. Né? Não é aquele chatbot. Não é chatbot que você clica. Vai conversando de uma forma natural mesmo. Né? Exato. E essa inteligência artificial dele foi abastecida com as informações técnicas do produto dele, seja qualquer produto. Você coloca ali o catálogo com todas as informações técnicas, né? Se eu, cliente, entrar em contato para saber, tirar dúvida, a IA vai me atender. Ou seja, eu não tô, agora muda a ótica, não sou mais o cliente, sou o empresário. Eu não vou estar colocando o meu time, alocando tempo do meu time para fazer o atendimento, né? Meu time vai ficar dedicado para quando o cliente passar por todo o atendimento e ele quiser fechar a compra mesmo, saber dos preços, ou seja, ele passou pelo funil, chegou na etapa de conversão, aí vem um atendente realmente, né? Fala os preços, etc. e faz o fechamento da venda. Então, cara, isso poupou o time de vendas de horas e horas que eles gastavam, não no mau sentido, mas atendendo curiosos, muitas vezes, que queriam somente tirar uma dúvida técnica de que cor que era o produto, preto ou vermelho, mas ele não tinha a menor pretensão de fechar aquela compra. Aqui vem um esforço otimizado, tanto da inteligência artificial, que ajuda no processo, quanto do próprio ser humano. Sim. Vai investir o tempo dele para ser muito mais eficiente, mais assertivo. Exato, cara, exato. Então, e assim, esse foi só um exemplo, mas, cara, dá para aplicar IA em muita coisa. A gente usa IA, né, inteligência artificial dentro da Transforma todo santo dia, né, cara? Todo santo dia. O interessante no caso da Transforma, que como ela é uma empresa nova, a gente está conseguindo já desenhar ela dentro disso, né? Porque qual que é um grande desafio, né? Puxa, o potencial da inteligência artificial ele pode ser usado de várias formas. Mas a questão é, por exemplo, exemplos como o Bruno trouxe da linguagem conversacional são coisas até que já são mais práticas, mais realistas de implementar, Sim. né? Agora, quando envolve se conectar com base de dados e fazer análises avançadas daquilo que você tem, o que é paradoxal para pequeno e médio? Porque normalmente você não tem dados estruturados. Então, implementar IA sem dados estruturados é difícil. É como se o banco de dados fosse a ração do robô. Então, você vai alimentar o robô como? Você vai educar ele como? Ele precisa de dados estruturados. Se você não tem essa cultura, aí a lição de casa, ela volta, tipo o jogo da vida, né? Você volta umas casinhas. Estrutura, então, tudo isso. Como que vai implementar processo, qual que é a cultura, como que é a arquitetura de dados, mas existe uma grande tendência de cada vez mais a gente começar a gente encarar a nossa empresa como uma arquitetura de dados, como um grande algoritmo de processos, de sequências lógicas de fazer as coisas, e as pessoas, elas colaboram com esse processo com as suas forças, com as suas potencialidades. Perfeito. Mas isso são tendências. No caso da Transforma, a gente já vem desenhando desse jeito, né? Poxa, tudo que a gente faz tem que alimentar uma arquitetura de dados, que retroalimenta outras coisas, mas é difícil, acho que, falar num podcast, isso ser claro para entender, né? Mas vale a pena pensar sobre. Vamos conectar os temas aqui? Então, te ouvindo já me veio um insight, né? Boa. Então, se você está assistindo a gente aí, se é um pequeno e médio empresário, usa a inteligência artificial para desvendar essa primeira questão do seu próprio negócio. Então, a gente está falando aqui agora de quais são as tendências e qual é o mercado para 2025 dentro do teu segmento. Cara, vai no ChatGPT, conta gratuita, tá? Descreve... Gemini do Google. Gemini, qualquer inteligência... Qualquer piloto aí que você queira. Hoje, Gemini, Perfeito. GPT e Cloud vão ser os 3 mais avançados aí no Brasil. Perfeito. Descreve um pouquinho só de como é o seu negócio, o tamanho dele, quem é teu público-alvo. Escreve de uma maneira, pelo menos resumida, o que você faz, que mercado se atua e pergunta para ele quais são as principais tendências deste mercado para 2025, 26, 27. Aí, né, como o Raul sempre diz, meu sócio, toma cuidado, porque às vezes ele inventa uns negócios muito loucos, então não confia 100%, mas ali já vai ter uma fonte de informação para você, cara, que é riquíssima, riquíssima. Então, se você quer tratar o primeiro pilar para 2025, de entender tendências e mercado, use a inteligência artificial a seu favor. E aqui até uma coisa da inteligência artificial que é um contrassenso, né? A maioria das ferramentas que a gente tem acesso hoje,
Eu preciso aprender a usar para usar. A inteligência artificial, por ser uma inteligência artificial, se você tiver dúvida de como usar, pergunta para ela. Eu tô querendo tal coisa. Como que eu deveria ter te perguntado, ou como eu deveria ter te informado para eu ter o resultado que eu quero? Ela vai te passar algumas coisas, você vai trocar ideia. Exato. E qual que é o paradoxo aqui? Não é porque ela não atendeu sua demanda hoje que ela não vai atender daqui 6 meses. Então não é porque você foi usar e ficou frustrado que você não deveria estar atento, porque a velocidade de evolução dela tá surreal. É absurdo. Surreal. Então a Transforma, a gente já está trazendo ela para dentro, incorporando a atração de vendas orientado a produtos que usem ela, né? E inclusive como a proteção da nossa própria disrupção. Exato. Que se a gente não tivesse atento a isso, talvez poderia surgir uma outra iniciativa que disruptasse, né? Ou seja, algo que fizesse perder o sentido, o valor que a Transforma gera, porque veio uma inteligência bizarra aí que a gente não tinha visto, né? Para ir quase fechando esse primeiro grande pilar, né, das tendências de mercado, eu acho que tem um outro ponto importante que dá para a gente conversar, Raul e Sampaio, que é o seguinte, né, o consumo, isso é dito muitas vezes, o consumo cada vez mais se transforma, né, as pessoas estão mudando a forma de consumir, etc, e isso causa grande inovação na forma como o mercado vai se comportando e consumindo determinados produtos, né? Então, até usar a IA para pensar e te ajudar com insights de quais são outros produtos que você poderia ter dentro do seu negócio, mas é importante você saber separar que isso é uma inovação, que isso tem que ser teste, isso não tem que entrar como execução dentro da empresa. Se é teste, como o Raul sempre fala, né, gasta pouco tempo, energia, dinheiro, pouco para ir testando essas coisas, mas não desvie o foco da sua vaca leiteira para perseguir estrela, para perseguir sonho. Vaca leiteira, cultura indiana, respeita, cuida bem, cuida dela, ela que dá leitinho, beleza, mas não deixe de perseguir a estrela, ela pode te levar para outro patamar, né? Um exemplo que eu dou, e nós dois particularmente já fomos usuários desse mercado, né? A indústria automotiva, até pouco tempo atrás, uma Volkswagen, Fiat, enfim, todas essas empresas vendiam carros para os distribuidores, né, para as grandes concessionárias que vendiam para o público final. E hoje já existe uma nova modalidade de consumo, né? Ou seja, as grandes marcas fazem o carro por assinatura direto para o usuário final, né? Ou seja, é uma inovação no formato do consumo do mesmo produto. Então, ou seja, o produto continua sendo o mesmo, é o carro, né, cara? Mas não é uma inovação tecnológica, é uma inovação de modelo de negócio. Exato, na forma como você oferta aquilo ao mercado. Exato. Então, existem determinados produtos que você vende, será que ele não pode ser uma assinatura como carro? Exato. Paro de vender carro e começo a assinar o carro, mensalidade, recorrência. Claro, eu tô sendo muito simplório aqui no tipo do exemplo, etc. Mas, cara, se pergunte isso, né, como empresário, como que você pode mudar a forma de ofertar o seu produto? Como que você pode mudar os canais de venda do seu produto? Será que existe outro público que precisa daquele mesmo produto que você ainda não identificou? Né, atuar em outras frentes e assim por diante. Então essa inovação do produto também, a IA pode te ajudar, né? Mas é um ponto que está dentro desse pilar das tendências e do mercado para 2025. Né? Um exemplo que eu vi numa pesquisa é que o padrão de consumo no mercado chinês do mercado automotivo, ele está, não digo sendo disruptado, mas a BYD cresceu exponencialmente a fatia de mercado, enquanto as grandes BMW, Mercedes continuam ainda entregando bastante, mas diminuíram um pouquinho à luz do passado recente, e a Tesla vem caminhando também junto com a Porsche. Então o padrão de consumo está mudando aos pouquinhos. Outras coisas também que me geraram insights aqui, na utilização da IA, por exemplo, quanto melhor você faz a pergunta, mais rico pode ser o insight que você vai receber dela. Então, assim como vale para o ser humano, quais perguntas você está se fazendo e quão melhor você tem, quanto mais clareza você tem dessa pergunta, mais resultado você vai potencialmente obter. E o Raul falou um pouco também da questão de não se perder nesse ecossistema. Algo que faz sentido também. Dentro do ecossistema onde você está posicionado, você tem o seu core. Quais outras oportunidades de inovação tem dentro desse ecossistema? Quem ganha dinheiro exclusivamente com o core pode ser disruptado, pode se dar mal aí num curto prazo. Mas cuidado, vai com a maçã mais próxima da mão para depois ir alçando voos aí. Muito bom, muito bom. Pergunta agora
pra vocês dois. É pegadinha, gente, não combinamos nada, hein? Aqui é vida real, estratégia vida real, falamos agora há pouco. Bora. A gestão das pessoas, lidar com as pessoas, tudo que tá em torno das pessoas. Dá pra dizer que se encaixa em tendências? Total. Eu entendo que sim, porque o jeito que o mercado tá indo, eu via... Veja se faz sentido para vocês também. Houve uma tendência de mercado de vir trabalhando com gerações. Eu trabalho com essa geração, daí depois eu trabalho com essa geração, por aí vai. Só que as gerações, o intervalo entre mudanças significativas de gerações está ficando cada vez mais rápido. Então, o que antes levava 40 anos para ter um traço significativo entre uma geração e outra, agora talvez seja 5, 7 anos de intervalo. Então, puxa, você tem alguém com 7 anos, nasceu outro, já é uma outra geração. Por quê? Tem traços comportamentais, culturais tão grandes que, puxa, como que eu vou lidar com isso, né? Então, a gente conseguir ter essa habilidade, e na Transforma nós temos isso, de lidar com multigerações, né? Eu lembro na primeira empresa que eu abri, um grande diferencial, puxa, eu tinha 26 anos, mas eu montava times geracionalmente complementares. Eu sempre conectava alguém de cabelo branco com alguém jovem de alta... Eu sempre juntava sabedoria com energia. E eu nem tinha me atentado a isso, mas virou um baita diferencial. E tem clientes nossos que a gente... Já teve cliente que eu recomendei. Eu brinco que, cara, monta o time do sexo, né? Ou seja, monta o time sexagenário, porque você tá lidando com muito júnior, né? Você tá lidando com tem um gap muito grande entre você e... Tem que ter mais sabedoria aqui no meio, né? Uhum. E saber fazer esse tipo de mescla, eu entendo que é um diferencial competitivo muito grande. Tem uma frase que você usa bastante que eu gosto, que é: quanto mais automação, mais IA, mais artificial, quanto mais inovação, mais colaboração nós vamos precisar. E a colaboração é entre seres humanos mesmo, né? Então, quantos e quantos casos onde a gente se depara aí com times que não colaboram. Né? E colaborar é de colaborar, né? Trabalhar em conjunto, né? Então... Quanto mais a gente fala de inovação, mais a colaboração fica importante, né, cara? E esse é um paradoxo, porque tem muita gente que abraça inovação para reduzir a necessidade das pessoas, de automação, de uma série de coisas. Ou seja, quanto mais automático tiver, menos eu vou depender de pessoa. Só que é um paradoxo, porque para você lidar com a automação, a sua empresa ela virou um organismo mais complexo. Então você vai precisar, talvez, ou seja, você vai diminuir a necessidade de pessoas na base da tua empresa, porque você automatizou, mas vai aumentar a dependência de pessoas com um grau intelectual diferenciado. A questão é, você está se desenvolvendo para liderar essas pessoas ou não? Porque se você achou que você ia automatizar e não depender de mais ninguém, ou seja... Há modelos de negócio que você pode. Hoje tem empresa, né? Presa, que já está atendendo a valuation de 1 bi. Sim. Que dá para fazer, dá. Mas essa pessoa provavelmente ela dependeu de parceiros, ela lidou com pessoas num outro regime, ela não contratou, mas que ela teve que colaborar e lidar com um monte de gente em regimes diferentes que talvez você tenha menos controle ainda. Então, pessoas já é uma inovação, já é uma disrupção e vai continuar sendo. Vai. Respondendo bem rápido, a gente fala muito sobre consciência e competência. Isso tem diretamente a ver com o próprio ser humano. Então, olha a complexidade, a gente pode mergulhar a fundo nisso. Um outro exemplo que me veio aqui, honrando um dos nossos clientes, amigo também, que é o próprio Nando. E eu vi isso em outras fontes também. Fala que a convivência geracional hoje, você vai ver um YouTube da vida, por exemplo, ali tem entre 5 e 7 gerações consumindo aquele conteúdo simultaneamente. Então, a dificuldade de você ajustar, fazer um ajuste fino da comunicação, que é uma dificuldade por si só do ser humano como um todo. E aí um exemplo dessa parte da colaboração, que eu li no livro Liderança em Propósito, foi até uma recomendação que você fez, que eu achei incrível. Essa questão, eu acho que é um vice-diretor, um vice-presidente, diretor do LinkedIn, ele num voo, ele conhece um cara lá também que é empresário, eles começam a conversar, ele faz uma provocação pro cara, ele fala, vou te provocar, né, para responder o que eu faço. Aí ele pergunta, o que você faz na sua empresa, né? Qual que é a sua empresa, o que você faz na sua empresa? Aí ele cita o cargo, o papel que ele desempenha lá. E ele
buga a cabeça do cara e fala assim, não, você não faz isso. Ele, como não? É a minha função, eu tô falando o que eu faço na prática. Não, você não faz isso. Você ajuda... Aí, em síntese, vou resumir pra caramba. Ele fala assim, dentro da empresa, as pessoas, que seria o time ali proposto, eles têm que colaborar entre eles de uma forma harmônica e sinérgica para o time, que seria a empresa, vencer o jogo. Então ele dá um exemplo prático, que fica fácil de elucidar aqui, né, de ficar lúdico, o exemplo do time de futebol. Então tem o técnico, tem a diretoria, tem várias pessoas interessadas ali naquele ecossistema, e o time seria a empresa, vamos assim dizer. E aí ele fala assim, por exemplo, ele chega pro zagueiro e pergunta, você prefere perder você prefere ganhar de 5-4 ou perder de 2-0 ou de 1-0? Aí ele fala assim, peraí, eu sou pago, eu vou ser remunerado, eu vou ser mais visto, melhor, bem visto assim pelo mercado, como na minha função de zagueiro tomando menos gol. Então por que eu vou arriscar, às vezes, ir lá no escanteio, cabecear e fazer gol, sendo que eu posso tomar um gol e perder meu salário, perder minha estabilidade? Então, a hora que você entende realmente a sua função ali dentro da empresa, que é importante, mas que a sua função, de fato, seu propósito ali dentro é fazer com que a empresa atinja a visão dela, conquiste os objetivos dela, porque aí todo mundo ganha. Então, achei esse exemplo muito... E você vê, pegando o que você está falando, uma questão prática. Isso daqui já fica bem prático. Pega na tua empresa agora, ainda mais se for média, e conta entre você e a pessoa que está mais na base possível, quantos níveis hierárquicos tem? Tem eu, daí tem o diretor, daí tem o gerente, que daí tem não sei o quê. Quantos níveis tem? Se você contou e tem mais que 3, você provavelmente poderia trabalhar com menos níveis hierárquicos. Já tem estudos que mostram que passou que 3, 4, passou mais que 4 daí, você já está lidando com uma camada burocrática que vai prezar por interesse próprio e não pela inovação do teu negócio. Se você pesquisar o caso da Michelin, por exemplo, que tem mais de 100 mil colaboradores no mundo, eles estão fazendo um baita movimento de enxugar a hierarquia para ter mais agilidade, mais colaboração, mais inovação. Então toma cuidado, dá uma olhada, né? O quanto que a galera da base tá sofrendo com um defecando no outro aí dentro da tua hierarquia. Muito bom. Toma muito cuidado com isso, porque quanto mais gente empilhada, mais burocracia, menos inovação, e aí tudo que a gente tá falando aqui de tendência, etc., pode simplesmente virar uma lista de desejo aí no teu negócio. Então, cara, legal que vocês foram andando para frente com o papo e vou fazer oficialmente a abertura do segundo pilar, mas vocês já falaram um pouquinho sobre ele, né? O segundo grande pilar que ajuda a compilar aqueles 10 pontos é justamente a governança e a gestão da empresa. E aí eu repito o que eu falei há pouco, né? A gente não está falando da governança no sentido burocrático. A gente está falando da governança no sentido de como a empresa é governada. Que na verdade é até a antítese. Ou seja, se a tua empresa for bem governada, para que você está precisando de tanta burocracia? Exato. Pra que você tem reunião inútil? Por que alguém tem que estar numa reunião que ele não sabe pra que aquilo serve? Então. É tipo a regra da Amazon, né? Tem a regra da pizza, né? Que é, cara, se você tá numa reunião que 2 pizzas não é suficiente pra alimentar, a reunião tá errada, tem gente demais. Exato. E eu acho que o próprio Elon Musk coloca essa regra. Você tá numa reunião que você acha inútil, sai. Você nem precisa pedir licença. Só sai. É inútil, acabou. Então não tem nada mais inútil que ser muito eficiente que algo que não gera valor. Exato. E as burocracias em excesso, a gente critica tanto o governo, mas tem muita empresa extremamente burocrática da porta para dentro, e é muito mais por controle do dono do que por necessidade de qualquer um lá dentro. Recentemente você fez uma publicação no seu LinkedIn, depois eu compartilhei ela também com as minhas percepções, e eu gostei muito do título dela, e aí, cara, reflete sobre isso no teu negócio, pequeno, médio, né? Então assim, um governo sem transparência não passa credibilidade nenhuma e sofre muitas críticas. E uma empresa? Então assim, como que a gente está tratando a transparência dentro da empresa? E eu nem vou chegar aqui na transparência mais drástica. Eu vou falar de uma transparência básica, inclusive, que é do seu time, dos colaboradores, as pessoas todas saberem qual é a grande visão estratégica da empresa, para onde ela está indo e qual é o grande objetivo que ela tem para conquistar nos próximos 3 anos. Que é uma transparência que às vezes nem o dono tem, né? Ou seja, Exato. Você tá comentando, puxa, não tá transparente nem para você, quanto mais para o outro, né? Eu fiz um podcast recente com o pessoal lá com o Thiago Kine, com a Débora, né, do KineCast, inclusive um abraço para eles. Onde nesse episódio todo eu fui entrevistado por eles e eu falo justamente de gestão estratégica. E aí eu coloquei lá, eu sei que vocês assistiram, né, mas estou falando para o público que não assistiu. E lá eu coloquei alguns pontos
fundamentais que eu costumo dizer sobre a gestão estratégica. Então, o que falha geralmente numa estratégia? Primeiro, não ter uma visão clara estratégica. O segundo ponto, o meu time não conhecer essa visão estratégica. O terceiro ponto, eu tenho a visão, meu time conhece, mas a gente não tem a competência para chegar naquele grande objetivo. Vou dar um exemplo aqui, né? Nossa visão estratégica é aumentar as vendas em 50%, mas você não tem nenhum time comercial lá dentro. Então, tá faltando aquela competência para conquistar, né? Quarto ponto, ausência, você não tem alinhamento, né? Então, cada departamento corre para um lado, no exemplo que o Sampaio deu. E o último ponto, você não tem um rito de gestão para controlar minimamente, sem burocracia, mas você não tem um rito de gestão... controle necessário. O mínimo, exato. Quais são os principais indicadores que você vai colocar o time com 2 pizzas numa mesa todo mês e avaliar os indicadores para mostrar se a gente está cada vez mais perto daquela grande visão ou se a gente não está. Então eu costumo dizer que se você conseguir constar esses 5 pontos, você vai ter uma boa gestão estratégica. Não basta, não quer dizer que você vai vencer o jogo, não é sobre isso, mas significa que você vai conseguir ter pelo menos uma gestão melhorada daquela visão estratégica. Se aquela visão te leva para um horizonte legal, bacana, mas é que às vezes a visão leva a gente para o lugar errado também. Então, se você estiver indo para o abismo, era melhor estar com uma bicicleta quebrada do que com uma Ferrari. Né? Exatamente, mas esse é o primeiro ponto, né? É ter uma visão muito bem construída, né? Legal, mas vai além, né, cara? Governança, a gente teve um estudo, se eu não me engano, um estudo de 2021 do Senac, que ele falava dos principais pontos numa pesquisa que foi feita com empresas pequenas e médias brasileiras, e ele avaliava, dentre as que mais cresceram, acho que foi você que compartilhou, ou foi o Vanderlei, mas enfim, dentre as empresas que mais cresceram naquele estudo, um dos pontos que elas tinham em comum era uma visão externa do mercado, seja com consultoria para as mais pequenas, por exemplo. Dom Cabral. Foi a Dom Cabral? Fundação Dom Cabral. Legal. Estudo empresas médias de alto crescimento. Ele pegava empresas médias no Brasil. É um estudo muito legal, porque média empresa tem super pouca referência disso. A gente participou até de alguns estudos da Dom Cabral orientado a isso, e ele considerava toda empresa que cresce mais que 20% de faturamento ao ano como uma empresa de alta taxa de crescimento. E o que tinha em comum entre elas era um conselho e essa questão da governança, e também a prática de M&A, salvo engano. Então tinha essas duas questões, tinha conselho e M&A. Muito bom, cara, muito bom. Não distante, eu acho que eu fecharia esse bloco, né, esse segundo grande bloco em... Já comentei um pouco, mas gestão de resultados, né? Quanto que realmente você, dentro da sua empresa, está medindo os resultados do seu negócio, né? E não raro a gente vê o empresário olhando só o faturamento. Meu faturamento cresceu ou diminuiu, né? Vende mais, vende menos. Só que existem outros bons indicadores que precisam ser vistos quando se fala de resultados. Então, margem, fluxo, geração de caixa e uma série de outros fatores, né? Então, acho que dentro desse pilar de governança e gestão, a gestão do resultado é um ponto que eu diria também como muito importante, né? Se você não tem nada, caixa é rei. O caixa é rei. Né? Olha o que entra, olha o tanto sobrou, beleza, pelo menos eu brinco que você cercou o porco, né? Ele te faz sobreviver. Exato. Faturamento sem caixa é métrica de vaidade, né? Então, puxa, faturou e caixa. Começou a crescer, não adianta, tem que colocar margem, tem que colocar um resultado operacional, pode chamar de EBITDA, chama o nome que você quiser, a gente evita estrangeirismos, né? Mas tem umas métricas que não adianta, mercado e faz parte, né? Mas é fundamental a gente conseguir olhar tudo isso em uma página, porque às vezes daí acontece o inverso, né? Começa a ter resultado e métrica para tudo, e é o que a gente fala, puxa, indicador tem que indicar uma dor. Exato. É uma dor. Então você mede tudo, mas quem muito abraça, pouco aperta. Então, se você fosse fazer um exercício, né, colocar aí uma página, escolher os 3 que mais de fato importam, quais seriam? Então, e esses daí estão presentes no seu dia a dia? Você consegue olhar rápido ou precisa ficar puxando
Tenho que falar com 10 pessoas para ficar em dúvida do que está acontecendo. Ou seja, aí é a governança, né? Exato. É a gestão é como a empresa se governa. Se você precisa falar com 10 pessoas para obter um dado, um número... Muita burocracia. Revisa alguma coisa. Se você não tem nada e alguém fala que para você passar a ter, tem que ter um gráfico bonito, um BI... Volta. Menos. Me faz numa página, me faz numa folha, começa simples. É isso aí. Né? Ou seja, vai lá, ajusta... Vai, porque muito se fala de automação, mas a automação tem um processo que é ingrato, que para automatizar eu precisei ter otimizado antes. E a otimização significa que eu revi processo, capacitei pessoa, e a teoria geral dos processos, isso é ingrato demais. Mas normalmente leva 3 ciclos para o negócio ficar maduro. Então, se você começou um negócio hoje, que você quer que esteja otimizado, eu vou ver faturamento e lucro e caixa... Cara, se leva um mês para fechar, lucro normalmente, eu vou ver o do mês, né? Vai no primeiro mês, no segundo melhora, no terceiro otimiza. Depois do terceiro mês que você pode começar a falar de automação, caso você tenha feito tudo direito. Então, começa do simples, faz um feijão com arroz, põe um limãozinho cravo. Posso provocar? Por favor. Você falou 2 verbos, né? Primeiro otimizar, depois automatizar. Perfeito. Né? Posso pôr um verbo aí entre eles? Otimizar. Padronizar, legal. Ou seja, né, você tem que obter uma repetência, né? Aquele padrão se repete, aí você está pronto para automatizar. Tanto que, para mim, uma definição boa de automação, concordando com você, é um padrão que se estabeleceu e que vale o investimento de automação. Boa. Porque a automação é investimento. Ou seja, eu tenho que entender que para eu ter automação é porque vale o retorno de investimento de otimizar aquele padrão que se repetiu. Se não der retorno, não automatiza. Só que eu vou fazer? Gente, não é robotizar e sair, tá tudo certo. Dá trabalho cuidar de robô. O robô não tem sentimento, mas dá trabalho cuidar de robô. Ele se perde. Aí você tinha um processo que depois teve que mudar. Aí você tem que reeducar o robô. Aí você fica na mão, se você não souber cuidar de robô, e a maioria de nós não sabe, você vai ficar na mão do fornecedor que sabe. Custa caro o robô, não tá barato. Tem algumas automações que é o mesmo preço de um funcionário. Para valer a pena, porque você tem um volume muito grande. E se você não padronizou, esquece volume. Então não é trivial, não. As pessoas falam algumas soluções como se fosse rápido, porque todo mundo quer milagre. Mas não tem milagre. É isso aí. Dentro aqui da gestão de resultados, complementando também, a gente fala muito sobre as evidências que são mais fortes e algumas evidências que são mais fracas. Então, naturalmente, se você nem tem a evidência, ou se essa evidência é fraca, vai gerar uma certa insegurança para você tomar decisão, enquanto líder, enquanto sócio do seu negócio. Então, para tomar boas decisões, quanto mais isso estiver estruturado, estiver claro e simples no primeiro momento, melhor. Até para você ter uma base comparativa do seu próprio negócio, ele está crescendo ou não, se está atendendo os objetivos que o empresário deseja. E também para, de uma forma comparativa positiva, se for aplicável, comparar com outras empresas do mesmo segmento. Não a título de achar que são concorrentes ou não, né? E uma métrica aqui que o Raul falou também que é fundamental dentro no aspecto de mensuração de gestão de resultado é o retorno sobre o investimento que você está fazendo. Hoje, ainda mais no Brasil, né? O custo de capital é extremamente alto. Se a gente falar de indústria e comércio, é terrível isso daí, né? Indústria e comércio que está pensando em expandir, o retorno de investimento deveria ser métrica base. Porque se eu não tiver, eu fico paralisado mediante os juros, ainda mais no Brasil. Se eu não tiver a métrica de retorno, que isso daqui acho que vale a pena bem rápido. Vamos lá. Os juros é caro quando você não sabe o retorno do investimento. Porque vamos lá, os juros é caro quando, se os juros de 12% é alto, tá, gente? Vamos lá, é um fato, é alto. É a realidade que nós temos, eu não vou ficar chorando. Eu vou lá e vou vender lenço, né? Então eu vou ficar paralisado de pegar dinheiro a 12, indústria e comércio principalmente, tá? Caso eu não saiba o meu retorno. Porque se eu tiver um retorno de 20% e pagar 12, é caro ou é barato? Pra mim não é questão de caro ou barato. A questão é, eu tenho que fazer, eu vou fazer, valeu a pena. Mas agora, se meu retorno for 8 e os juros for 12, aí já ficou, inviabilizou. Então veja, o retorno é chave para você poder alavancar e fazer o que você tem que fazer para crescer. Né? Muito bom. Em função do tempo, vou pro último bloco. Go! Bora lá, último bloco, né? Modelos de sociedade, porque agora há pouco eu disse de 3 perguntas em torno da palavra quem, né? Quem sou eu? A gente falou da segunda que é para quem você gera valor, e a terceira é quem tá do seu lado. E quem tá do seu lado vai ser o seu time, vai ser seu sócio,
vão ser seus parceiros, né? Então o modelo de sociedade aqui é algo que, diria, importante ser olhado, não como tendência, nada disso, mas o seu modelo societário é algo que vai influenciar, sim, a sua estratégia para 2025. Isso é um fato, né? Então, o modelo societário e também um modelo de parcerias dentro do seu negócio. Aí a brincadeirinha que eu fiz aqui, a perguntinha é, você tem parceiros ou tem concorrentes ainda, né? Então, o quanto você está conseguindo migrar de concorrentes para parceiros, né? A gente tem, além de nós que fazemos isso, graças a Deus, né? A gente tem um caso de cliente, cara, que fala isso. Eu não tenho concorrente, eu tenho parceiros. Um ajuda o negócio do outro e todo mundo cresce junto, né? Então aqui é um ponto, acho que muito importante para ser olhado, né, cara? Aqui uma primeira questão. Essa questão a partir do momento que você tem sócios, se eu quero ir pro Guarujá e o Sampaio quer ir para Minas Gerais, puxa, como que a gente vai definir uma estratégia clara se cada um quer ir para um lado? E se a gente não debater isso e não consensuar isso, é pior do que ter clareza da divergência. É melhor saber disso e tentar conciliar ou se posicionar, então, puxa, não vai ter como. Cada um quer ir para um lado, então não tem como, vamos tentar fazer de outro jeito. Do que conviver com o silêncio terrível da discordância, né? Então esse é um ponto. O segundo, eu achei legal você comentar, primeiro não como tendência, mas eu queria agregar a sociedade como tendência. Se desemprego tá, né, em queda, trazer gente boa tá difícil e eu não consigo ver a tendência de melhorar. Não. É isso, tá? Eu não tô vendo a tendência. Então, trabalhar em modelo de sociedade, eu vejo como uma tendência em termos de mercado de trabalho, porque você fidelizar gente boa, tá cada vez mais comum a prática de você partilhar uma parte, né, Tanto é que a empresa aberta de capital faz isso. Como que eu vou fidelizar, né? Eu vou dar uma parte da cota. Mas tá sendo cada vez mais tendência nós fazermos isso quanto antes. Mesmo em negócio pequeno, mesmo em médio negócio. Tá começando a ser regulamentado o mini IPO, que a gente pode falar disso depois, mas você não precisa abrir capital na bolsa para fazer captura de mercado. Só que para isso tem que ter governança, tem que ter gestão, tem que ter tudo que a gente falou antes, né? Como você vai trazer sócio sem governança? Daí você vai ter um bando de sócio desgovernado. Talvez seja até pior, né? E aqui na Transforma a gente já desenhou o nosso negócio baseado nisso, né? Essa questão de sociedade, ela é tão rica e tão profunda que a gente fez até um evento e depois gravamos um podcast a respeito do assunto. A gente fez uma imersão nesse ponto, então tem um vídeo específico dentro aqui do nosso canal do YouTube a respeito disso. Os modelos possíveis juridicamente são inúmeros, então até sugiro que vá consultar para ver qual que melhor se adequa ou contrate um profissional para fazer isso. Em termos de sociedade também como um todo, principalmente no Brasil, estatisticamente se prova que a maioria dos pequenos e médios negócios são via sociedade, e a parceria pra gente, principalmente aqui na Transforma, daí falando por nós mesmos, é um dos canais de venda que exponencia ainda mais nosso resultado. Então, importantíssimo pra gente. E essa questão de concorrente é interessante, né? Pra mim, a minha leitura prática disso é, se eu tenho alguém nesse mundo que tem um interesse tem uma característica tão parecida com a minha, que ele foi lá e abriu um negócio no meu mercado, nossa, tem que ser amigo desse cara, né? Pois é. Ou seja, ele tem interesses em comum muito. Eu tenho muito aprendizado para ter com esse cara. E é isso que a gente vem fazendo, né? A gente vem se aliando e se conectando, graças ao nosso posicionamento, com muita gente boa, né? Demais. Muita gente boa. Então dá gosto de ver esse tipo de coisa. Muito bom, senhores. Tenho que encerrar. Recados finais aí, o que vocês acharam? Qual que é o resumo aqui? Vai, os 3 grandes blocos. Falamos de tendência, mercado para 2025, olhar para a inteligência artificial, as automações, ganhar eficiência dentro do seu negócio e como o mercado do seu nicho está se comportando ou vai passar a se comportar. Segundo grande bloco, falamos de como o seu negócio é governado hoje e como você tem feito a gestão dele. E por fim, a gente terminou em quem está do seu lado para contribuir com essa jornada toda, né? Sejam eles sócios, sejam times ou sejam seus parceiros. Ou seja, voltando para o começo desse episódio, a gente estava falando que só quero esquenta para você montar uma estratégia ali para 2025.
Acho que esses 3 grandes blocos vão começar a te ajudar, mas, como o Raul disse, né, longe de querer esgotar o tema estratégias para 2025. Para mim, uma coisa que é importante nesse mar que nós estamos de overdose de informação, você pega um episódio como esse, falar de tendência, é um leque que, puxa, não é à toa que vários empresários relatam pra gente ansiedade, frustração, dúvida, não saber qual que é o próximo passo, sobrecarga, estresse, enfim, tem uma série de grandes dores que talvez você esteja nos ouvindo, se identifique. Então, e esse tipo de episódio ele pode gerar ansiedade. É importante a gente ver, é importante a gente falar, mas pode gerar, né? Por isso que para mim uma reflexão que eu queria compartilhar com quem você está ouvindo até agora, a gente agradece, né? Mas é se ater aos fundamentos. Olhe para tudo isso, mas não se atenha a tudo isso. O que eu quero dizer com isso? Observa. É importante você olhar, mas isso tudo é o contexto. Mas já que vai chover, vamos começar a carpinar o terreno? É importante olhar o contexto para saber se vem chuva ou não. Mas já que vai chover, deixa eu carpinar o terreno, porque é isso que de fato vai gerar o plantio. Então vejam, são 4 grandes motivos que geram o negócio dar errado, já falamos disso várias vezes. Não gerar valor, a conta não fechar, não tenho competência para fazer o que eu vou fazer e o contexto tá fora. Então aqui a gente falou do contexto. Mas se você se ativer sempre aos fundamentos do que é o negócio, você vai conseguir navegar mesmo que você se enfrente com uma tempestade. Então se atenha aos fundamentos. Olhe o contexto, mas olha para dentro e volte pros fundamentos. Não sofra de ansiedade porque a salvação tá no aqui e agora e naquilo que você vai fazer na prática. Muito bom. Uau. Samps? Fica a reflexão aqui do autoconhecimento enquanto indivíduo. Então se observe seu mercado também. Fortaleça suas competências, assim como o Raul falou. Então é importante você saber onde você está e para onde você vai e quais competências você quer desenvolver. Isso, em outras palavras, para mim é uma questão de preparação, que a oportunidade vai vir, uma maré ruim vai vir, você tem que estar preparado para superar esses desafios, vamos assim dizer. E dialogue, que é uma parte da comunicação, e haja. Haja porque sem ação não tem transformação. Muito bom. Então, se você ficou com a gente até aqui, como o Raul já disse, muito obrigado. A gente espera ter você no próximo episódio. E eu vou treinar mais uma vez. Aí sim. Ó, bora? Me acompanha, vamos ver se eu não erro, então. Então, se você busca uma estratégia facilitada, clara, que integra pessoas e resultados, você chegou num ótimo lugar. Seja muito bem-vindo. Nós já transformamos mais de 180 negócios que impactaram 1,5 bi de faturamento somados e mais de 3.200 pessoas contando todos esses negócios. Então, se você quer viver a sua própria estratégia, vem com a gente, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, vai ser um prazer contribuir com a sua jornada. Muito obrigado e até o próximo episódio.